dois textos descritos por Paulo, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus para falar dessa lei que foi estabelecida pelo próprio Deus. E aí o texto de Gálatas nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu estou lendo aqui na versão da atualizada. E vou repetir o versículo 7. Gálatas 6, de 7 a 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E o texto continua falando no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Agora eu queria que você fosse lá para o texto de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, a partir do versículo 6. Mas deixe a sua Bíblia aberta em Gálatas, porque nós vamos explorar o texto de Gálatas. 2 Coríntios 9, de 6 a 15, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimentar também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo em toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. E enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundância da graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Só queremos puramente compreender a tua palavra. Não queremos ser persuadidos por palavras humanas. Queremos ouvir a voz do teu Espírito. Te agradecemos por essa palavra e por tudo que o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus. São dois textos para abordar a lei da semeadura. São dois textos para abordar o mesmo tema. Sendo que Paulo tem uma visão geral. O outro, Paulo tem a visão da lei da semeadura na perspectiva da área financeira. Então, se nós pegarmos os princípios que ele aborda da lei da semeadura e da colheita e aplicarmos para diversas áreas da nossa vida, nós vamos observar que o princípio aplicado vai ser o mesmo para todas as áreas. E lógico que aqui o apóstolo Paulo ele vai pegar o princípio da colheita natural, da experiência
da própria agricultura para falar sobre um princípio maravilhoso do nosso Deus. Eu quero deixar então como tema dessa mensagem lei da semeadura e da colheita. E a partir daí a gente passa a observar que Paulo usa essa metáfora para trazer alguns valores e alguns princípios sobre a vida agrícola, olhando na perspectiva normal e natural, e ao mesmo tempo ele faz uma abrangência. Então a metáfora da vida agrícola, ela vai estar sendo aqui aplicada não apenas para o contexto natural, mas também para a vida espiritual. Lógico que quando nós falamos sobre frutos, e todo mundo que semeia, ele busca frutos, nós não podemos deixar de levar em consideração que o apóstolo Paulo, antes de ele abordar esse assunto, ele vai falar sobre frutos do Espírito e obras da carne. E o primeiro ponto que nós vamos levar em consideração dessa lei é o que de fato abrange essa lei. Paulo ele vai trazer essa ilustração como base do mundo natural, da agricultura, mas ao mesmo tempo ele vai nos falar de que, pegando do princípio do que é natural, há uma aplicação espiritual, e nós sabemos que todo mundo que aplica a semeadura, ou que faz o processo agrícola, é natural que haja, de fato, de verdade, frutos. Todos nós não precisamos ser um agrônomo, não precisamos ser técnico em agronomia, não precisamos ser agricultor para entender que o que se planta, colhe. Isso, modo geral da vida. Se planta, colhe. Então, a lei, ela é clara, e ela é explícita, e ela está não só relacionada à natureza, mas está relacionado também às coisas espirituais. Tudo que a gente planta no reino de Deus, vamos colher. Então a lei está explícita, está clara. Não precisamos florear nada, não precisamos trazer nada diferente, porque nós, com o mínimo de conhecimento de agricultura, sabemos que o que se planta, colhe. Ninguém vai colher o que não se plantou. Ninguém vai plantar uma laranja e colher abacaxi. Nós estamos plantando e vamos colher exatamente o que estamos plantando. E na proporcionalidade também que estamos plantando, vamos colher. Isso é uma lei básica. E é uma lei para a vida. Tem a ver com a nossa família. Tem a ver com as nossas finanças. Tem a ver com as nossas relações. Tem a ver com o cuidado pessoal. Como, por exemplo, se nós não estamos cuidando do nosso corpo, nós estamos plantando problemas de saúde futuros. Se nós não estamos investindo na nossa família, se nós não estamos investindo na conjugalidade, se nós não estamos investindo na vida familiar, nós vamos ter uma colheita problemática mais adiante. Se nós não estamos investindo em um plano de vida, em um programa de vida, um estilo de vida que vai nos trazer uma satisfação para viver nos padrões da sociedade. Se nós não fizermos um planejamento de vida e investirmos nesse planejamento de vida, a vida vai passar rápida e nós vamos ser pegos em uma colheita daquilo que a gente não plantou e não temos o que questionar, porque é inquestionável que essa lei, ela se aplica para tudo na nossa vida. E se nós perdemos tempo, deixando o tempo passar, também nós vamos colher o resultado do que nós não fizemos. A lei está aí. E o que nós precisamos levar em consideração é que o apóstolo está trazendo para nossas vidas a aplicação dessa lei como uma necessidade de nós olharmos para a aplicabilidade da lei na perspectiva da vida cristã. Se a lei é real e se ela de fato acontece, o que se planta, colhe, então eu preciso ver a necessidade de levar essa lei para a minha vida espiritual e entender que
ela também vai se aplicar à minha relação com Deus, à minha relação com a obra de Deus, a relação com o meu testemunho, com a ampliação do reino de Deus. Então, há, de fato, uma necessidade de olhar para essa lei e ver que ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração é que também a nossa vida não pode ser vista como um jogo, como uma sorte, como lances que a gente dá como se fosse algo por acaso, eventual, como muita gente vive pensando que a história de vida, os fatos da vida tem a ver com sorte, acaso, destino. Parece que alguns crentes acham também isso. É o destino. É o destino eu me dar bem. É o destino eu casar com a pessoa certa. É o destino fazer isso, o destino fazer aquilo. A vida não é um jogo, irmãos. A vida é um investimento. E um investimento que nós podemos fazer boas aplicações. Ou também podemos perder a nossa vida. E a lei da semeadura e colheita deixa claro que a nossa vida é uma vida que está aplicada a esse princípio. E tudo que nós realizamos tem a ver com aquilo que nós vamos colher. E o maior depósito que nós temos dado por Deus para a minha vida, para a sua vida, não é a família que temos, não é a profissão que almejamos, não são os recursos que temos. O maior bem que nós temos, o maior tesouro que nós temos, o maior depósito, e digo até um depósito sagrado que temos, é a vida que Deus nos deu. E que no decorrer do tempo, nós estamos gastando essa vida, plantando sei lá o quê. Vamos pensar nas atitudes, ou nos valores, ou nos princípios que essa lei traz para a gente, e o que essa lei tem a ver em desembaraçar a minha caminhada com Deus. O que é que essa lei vai proporcionar e vai ajudar esse desembaraçar. Então eu quero que você olhe a primeira expectativa, ou aspecto dessa lei, olhando para o versículo 7, quando diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O primeiro aspecto que nós vamos olhar dessa lei é que nós precisamos ter cuidado com a atitude de desprezo e desvalorização com aquilo que Deus estabeleceu. Quem estabeleceu essa lei foi Deus, e quando nós não nos atentamos para a prática e os princípios que ele norteia dessa lei, nós estamos tendo um comportamento de desprezo e desvalorização. E Paulo chama a atenção aqui para dois comportamentos. O primeiro comportamento é de nós nos enganarmos. Enganar é tentar desviar-se. Ou seja, nós podemos olhar para aquilo que plantamos e dizer assim: que nada, isso aqui não vai acontecer, eu não vou me atentar para esses cuidados, eu não vou investir nisso, eu não vou gastar meu tempo naquilo, porque a vida vai me proporcionar os meios favoráveis. A gente não pode se enganar, a gente não pode se desviar dos valores que Deus estabeleceu nesta lei. E ele diz que aquilo que a gente planta, isso a gente vai colher, e a gente não pode achar que vamos enganar a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Então, se a gente olha para esse primeiro aspecto da lei da semeadura, nós vamos levar em consideração de que Deus, ele não vai mentir, ele não vai se desviar, ele não vai mudar, ele não vai transformar aquilo que ele disse que vai acontecer, porque é algo concreto. Então não se engane, não há um jeitinho para Deus. E aí o autor ele vai falar, e isso ele está falando na perspectiva dos irmãos da igreja em Gálatas, para que esses irmãos tivessem a
autoprovação e perceba que aquilo que eles estão fazendo na sua prática, e principalmente da sua influência judaica, com a sua relação com Deus, que eles se atentassem e não achassem que estariam enganando a si mesmos ou enganando a Deus com práticas que eram contraditórias à vontade do Senhor. E ele usa outra palavra, é murquitérizo, que é para a palavra zombar. Zombar é torcer o nariz para Deus. É como se dissesse, não vou me atentar para isso. Essa lei, Deus é Deus de graça, isso vai mudar. Mesmo eu comendo tudo, não cuidando do meu corpo, Deus cuida de mim, na minha velhice eu não vou ter problema de coração, não. Mesmo desse jeito que eu estou criando meus filhos vão ser abençoados mesmo. Deus já quer assim, vai ser assim. Ainda mais que eu apresentei meus filhos para o Senhor, meus filhos são do Senhor, então, por mais que eu faça o que tiver de fazer, eles já são promessas de Deus. Irmãos, não vamos achar que estamos enganando Deus com atitudes que contradizem os valores dessa lei. O que Paulo está querendo falar para os irmãos em Gálatas é que a lei da semeadura, ela precisa ser levada em consideração não como uma lei apenas natural, mas com a perspectiva espiritual. E de que nessa perspectiva, todas as nossas atitudes serão diante de Deus julgadas. Não haverá impunidades, não haverá jeitinho, mas tudo que nós estamos fazendo estão diante dos olhos do nosso Deus. E Paulo está falando para os irmãos em Gálatas, dizendo, não fiquem achando que vocês vão enganar Deus. Não fiquem pensando que vocês vão torcer o nariz achando que Deus não está observando a sua vida, a sua prática de vida, porque Ele está. Portanto, a lei da semeadura e da colheita é uma verdade de Deus para todas as pessoas. E isso não abrange apenas o povo de Deus, mas a lei se aplica a todas as pessoas. Todas as pessoas. Não vamos enganar. O apóstolo, em algumas outras traduções, diz que não vamos ridicularizar Deus, achando que o que estamos fazendo não iremos receber como resultado coisas terríveis ou coisas bondosas. Interessante que, não sei se você conhece, mas eu conheço algumas pessoas que conhecem a lei da semeadura e da colheita no que diz respeito às finanças. E pessoas que não têm nenhuma relação de intimidade e de conhecimento de Deus com profundidade, mas aplica essa lei para as suas finanças e recebe os benefícios, porque a lei ela é irrefutável. Não sei se você conhece algum descrente que é muito mais fiel nos princípios da fé e da contribuição do que certos crentes, porque eles sabem que há um resultado nessa plantação. E contribuem fielmente porque estão plantando. E se estão plantando, vão colher. É a lei. É isso que acontece. E a colheita é exatamente ligado, acordado com o que se planta. Deus não pode ser enganado. Ele vai cumprir com o que ele estabeleceu. Segunda coisa que nós vamos observar é que essa lei ela é real e está para o mundo. Não só aquilo que a gente observa, natural, e diga-se passagem, nós somos um país extremamente agrícola,
um país que tem autonomia alimentar, e é por isso que somos vistos por alguns grandes países como um país emergente, porque temos autonomia agrícola, nós temos uma terra abençoadíssima, e não sei se você já criou algum tipo de expectativa para aqueles que, no decorrer da pandemia e antes da pandemia, já gostava de cultivar algum tipo de planta ou árvore frutífera. Não sei se você já teve a oportunidade de plantar alguma coisa e ver como esse processo ele se desenvolve de forma natural, né? Eu tenho tido essa experiência. Eu peguei a fruta, a timóia, que eu gosto muito, aquela que é a prima da pinha, melhor do que a pinha. Peguei a semente e plantei lá no condomínio. E já cresceu, está lá crescido já. E já peguei essa muda, já dei para outras pessoas. Como é maravilhoso você fazer parte desse processo de uma lei que está na vida. Em tudo que a gente faz, seja cristão ou não, a lei é real. Porque o Senhor Jesus, ele diz aí no versículo 7 de forma afirmativa, pois que o homem semear, e aqui não quer dizer que é homem crente ou homem descrente, o que o homem semear, isso colherá, é uma lei, é real isso. E que muitas vezes nós que temos conhecimento, que temos sabedoria, discernimento de Deus, não aplicamos essa lei para coisas que dizem respeito à nossa vida, principalmente a nossa vida com Deus. E vez ou outra estamos zombando, achando que o que não estamos plantando, queremos colher. Ou muitas vezes plantamos mal e queremos colher bem. Maridos e esposas estão constantemente plantando alguma coisa para o seu contexto conjugal. Pais estão semeando sempre na vida dos seus filhos. Você está sempre plantando alguma coisa no seu trabalho. Nesse condomínio que você está, você foi implantado ali. E você precisa plantar coisas que venham trazer frutos. Plantamos, muitas vezes, na vida do outro, nas nossas relações interpessoais, precisamos desenvolver essa plantação de forma saudável, de maneira que os resultados dessa relação sejam frutos, uma colheita boa. Vamos experimentar plantação na área financeira, não apenas na nossa contribuição eclesiástica, mas na contribuição do outro. Eu já tive a oportunidade, porque foi plantado isso em mim, e eu frutifiquei isso na vida de outros, de pessoas que investiram na minha formação. Imaginou que investimento maravilhoso? A gente viu na palestra do pastor Alexandre, ele agradecendo a alguns irmãos na igreja que plantaram financeiramente na sua formação acadêmica. Essas coisas são muito comuns nos Estados Unidos. Graças a Deus que está chegando aqui no Brasil e uma coisa boa. Você imagine que alguém chegue para você e diz assim, olha, eu sei que você tem um potencial nessa área e procure um curso aí que eu vou pagar para você fazer esse curso. Isso é plantar na vida dessa pessoa. Pode ser, inclusive, que essa pessoa amanhã seja um profissional, ganhe bem e que nem retribua nada para você, mas que multiplique. Porque esse tipo de semente ela é tão benéfica que ela reproduz. Isso é lei. Isso é real. Mas eu penso que o apóstolo Paulo, falando do terceiro aspecto dessa lei, e esse é o limiar da aplicabilidade dessa lei, tem a ver com
qual o tipo, qual é a semente que você está usando para plantar. E eu quero, então, explorar um pouco mais sobre isso. Porque eu não preciso falar nada. O texto, o apóstolo Paulo falando para os irmãos ali em Gálatas, já nos diz qual o tipo de semente, e só existe dois tipos. Segundo o apóstolo escrevendo no versículo 8, ele diz que quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Parece que vez ou outra a polarização tem a ver com as coisas de Deus também. Ou é uma coisa ou é outra. E aí vem esse antagonismo claro de carne e espírito, de concreto e estéril, de terreno e eterno, de corrupção e de vida eterna. Qual é o tipo de semente que você está plantando? Esse vai dar o resultado pela qual você aplicou essa lei. Mas o mais interessante que eu acho é que todos nós somos potencialmente capazes de semear coisas tremendas. Porque essa lei se aplica a todos nós. São duas maneiras de viver, são duas formas de semear, são duas aplicações para a vida e, consequentemente, também serão dois resultados que teremos no final dessa caminhada. Por quê? Porque o que estivermos plantando para a carne vai dar resultado para a carne. O que estivermos plantando para o Espírito também, para o Espírito, teremos resultados. E o apóstolo ele já antecipa dizendo qual é o resultado de um, qual é o resultado do outro. Vamos lá para o versículo? Versículo 8, você que está em casa também, você que está nos ouvindo depois, visita o texto. Qual é o resultado de quem faz uma aplicação da semeadura para a carne? Não ouvi, irmãos? Mais uma vez, irmãos? Corrupção. Você já tem o resultado daquilo que você aplicar para a carne. Vai ser corrupção. Em uma linguagem mais explícita da tradução da própria palavra corrupção do grego, podemos dizer que o fruto da sua carne vai ser produzido em nada, em pó. Mas também o apóstolo Paulo já traz para a gente o resultado de quem aplica essa semente para o Espírito, e o resultado é vida eterna. Vida eterna. O que é semear para a carne? Se nós formos antecipar a interpretação que Paulo está dando para os irmãos em Gálatas, vamos olhar lá no capítulo 5, como contexto dessa semeadura, nós vamos observar que o apóstolo Paulo está chamando a atenção para frutos do Espírito e frutos da carne. A palavra de definição que Paulo nos traz para a destruição, para a corrupção, é a palavra decadência. Aquilo que você vai investir diariamente, o que você vai empreender, o que você vai se esforçar, que tem a ver com a natureza carnal, o resultado vai ser destruição e decadência. Por quê? Porque você está alimentando a velha natureza e dando a ela um livre curso para caminhar na sua trajetória de vida. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que o resultado desse esforço, dessa semeadura, é você colher imoralidade, é você colher ódio, discórdia, ciúme e tantas coisas que a natureza carnal naturalmente é inclinada a fazer, e quando ela é retroalimentada, essa produtividade, ela tem efeitos múltiplos. Há uma exortação a olharmos o solo
E principalmente esse solo como solo carnal, como uma semente que nós estamos lançando para retroalimentar as qualidades terrenas, físicas, naturais e humanas. Toda vez que você semeia para alimentar sua natureza carnal, você está retroalimentando um projeto que está aplicando a sua vida para as coisas terrenas, para as satisfações humanas, mundanas, e para as coisas que se elevam o seu próprio eu, porque o que a carne produz, o que a carne faz, o que a natureza carnal inclina, é para a autossatisfação e o autoprazer. Portanto, todas as vezes que você alimenta a sua natureza carnal, você está autoalimentando o ego, a natureza caída, as tendências pecaminosas, porque nós já nascemos com essa inclinação. E nós somos exortados a não semear para a carne. Está aí, está claro. Está claro quando o apóstolo diz o resultado de um e de outro. Quando nós desprendemos tudo para semear para a carne, você envolve e gasta inteiramente toda a sua vida, todo o seu esforço, todos os seus recursos, todo o seu tempo, todo o seu pensamento, toda a capacidade que Deus te dá para empreender na alimentação e na valorização do seu próprio eu. Porque a carne inclina para o eu. Quando você alimenta a carne, você está alimentando inclinações que agradam não a Deus, mas agrada a si mesmo. E você vai colher frutos correspondentes a isso que você está plantando. E por que nós estamos caindo neste erro de semear para nosso próprio prazer, a nossa própria realização? Primeiro, naturalmente já há uma inclinação para essa vertente. Nós já nascemos em pecado e temos toda a habilidade e capacidade para continuar ampliando essa capacidade e esse desenvolvimento de pecar, porque nós somos pecadores. Portanto, semear no Espírito é contrapor a própria natureza que já está inserida dentro de nós, que nos tendencia a sempre valorizar o seu próprio eu. E nós estamos, segundo ponto, além de termos essa inclinação natural que nasce em nós, nós estamos sofrendo assustadoramente uma influência de uma sociedade que tem um jeito peculiar de semear, porque tudo que envolve a sociedade é ter o homem no centro de todas as coisas. E nós estamos sofrendo essa influência. Porque somos fortemente influenciados pelo mundo. A prioridade que as pessoas dão, o que elas desprendem, o que elas investem, o que elas desejam, o que elas buscam, o que elas se desgastam para fazer, é nada mais do que saciar a si mesmo. E essa é a tendência natural da sociedade e nós somos fortemente influenciados por essa natureza. Por quê? Porque a ênfase de quem semeia para a carne é exaltar a si mesmo. E aí sobrepõe o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa vaidade, o nosso prazer, o nosso individualismo, porque são esses valores que estamos plantando e nos trarão como resultados dessa plantação de alguém que tem a si mesmo no centro. O pior de tudo é que trazemos essa inclinação para os valores cristãos.
O pior de tudo é que trazemos esse tipo de perspectiva para a ideia de que aquilo que a gente faz para o Senhor é com o desejo de que essa natureza seja retroalimentada. E aí fazemos porque queremos ser reconhecidos. Fazemos alguma coisa no reino de Deus porque queremos ser engrandecidos por isso. E temos muita dificuldade em receber honra, porque o trampolim da honra é muito curto para a glória. E muitos não se detêm apenas de uma honra que é reconhecimento e valorização de um feito, mas querem mais. Trazemos essa inclinação de alimentar a natureza carnal com a soberba, com a vaidade, com o reconhecimento, com a valorização para as nossas relações com Deus. E quando somos contrariados, entramos nas birras, nos conflitos, nas adversidades, porque nada mais do que as pessoas querem na igreja, muitas vezes, é ser valorizadas e reconhecidas e terem os seus nomes reverenciados. Mas a igreja só dá a glória ao único que é digno. Ele diz em sua palavra que a sua glória ele não dá a outrem. Vamos ser eternamente frustrados se estamos servindo, dedicando, empreendendo, investindo alguma coisa no reino de Deus, achando que o nosso nome vai ser sobreposto. É por isso que no reino de Deus não existe nenhum membro que é mais importante do que o outro. E sua perspectiva e visão bíblica diz que aquele membro que se acha que é mais inferior, esse é o mais importante, para tirar esse conceito de que eu sou bom, eu sou melhor, e quando eu não estou, as coisas não funcionam, porque as coisas têm que ser feitas por mim, porque eu tenho que ser reconhecido pelos irmãos, os irmãos têm que saber que eu sou a pessoa. Isso é plantar para a carne. E nós estamos cheios de crentes assim. Pessoas porque Deus dá um recurso maior, que tem uma contribuição maior, então acham que precisam ser detentoras de maior capacidade de influência, de poder, de domínio. E aí se levantam os grupos dominantes na igreja, por quê? Porque é aquele grupinho dos mais contribuintes. Ah, porque esse indivíduo foi consagrado a alguma coisa. Irmãos, quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas eu convivi, que na relação aluno e professor tinham um comportamento, mas quando eu encontro essas pessoas ordenadas, são outras pessoas, porque simplesmente receberam o título de pastor. Eu já cheguei até a ser corrigido de alunos de encontrar e falar, falando tal, não, agora eu sou pastor, falando tal. É. São as motivações erradas. Podem estar até fazendo o serviço certo, mas com motivações erradas. Alguém pode estar completamente envolvido na obra do Senhor, fazendo a coisa com excelência, mas no seu coração, se os motivos forem errados, principalmente os motivos que se autovalorizem, pode ter certeza que esse serviço não é recebido por Deus. Porque Ele não dá a glória dele para ninguém. Nós estamos cheios de crentes, cheios de mimimi, com suas mazelas interiores que precisam ser curados e restaurados, e acha que a igreja é o ambiente de suas autovalorizações e reconhecimento, mas está no lugar errado. A igreja só tem um cabeça. A igreja só tem um dono. A igreja só tem um a ser exaltado. A igreja só tem um a ser reconhecido. O restante todos são servos. E o princípio que o Senhor chama a atenção para a gente é o contrário da inclinação da carne e da influência da sociedade. Porque a sociedade diz que se você tem dinheiro, se você tem títulos, se você tem reconhecimento, então você é valorizado. Mas no reino de Deus diz que quem quiser ser grande, que seja pequeno. Quem quiser ser senhor, que seja servo.
Vocês estão entendendo? É esmurrar a nossa inclinação da carne que precisa ser retroalimentada com prazer, com reconhecimento. Eu tenho muito cuidado com o recebimento de honra. Como eu já falei, a limiar é muito pequena entre honra e glória. E a gente entra numa áurea tão grande quando reconhece alguma coisa ou quando é reconhecido por alguma coisa que o trampolim é tão rápido que a gente já se sente já na glória. Porque alguém nos diz alguma coisa positiva. Porque alguém, uma questão até de ser abençoado mesmo, transmite uma palavra, mas isso chega, sabe? E por ter naturalmente uma inclinação, a gente acha que é a pessoa. Igreja não é lugar de ser reconhecido por ninguém. Qual é o nosso parâmetro de ser igreja? Qual é a nossa referência? Graças a Deus que a referência não é um pastor, não é um líder, mas a nossa referência é o Senhor da glória, que se tornou servo. Que Paulo faz essa leitura de forma positiva, ampla, espiritual, com discernimento maravilhoso, quando diz que o Senhor ele não se usurpou de ser Deus e tornou-se homem. Ou seja, ele na sua grandeza, na sua soberania, coigual a Deus, olhou para Deus e obedeceu em dizer: Senhor, meu Pai, eu vou me humanizar, eu vou me tornar servo por amor a Ti. O parâmetro da igreja é ele. Nós não somos discípulos dele? Temos que seguir o seu exemplo. Portanto, não importa quem você é, quanto você tem, que minha mãe de viva ainda dizia isso, graças a Deus que na igreja não importa o que somos ou o que temos, todos nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Ponha essa inclinação da carne no lugar certo. Repreenda isso. É uma inclinação natural. A gente quer fazer as coisas, quer que alguém chegue para a gente e diga: poxa, parabéns que você fez, né? Alguém pode até dizer que isso é motivacional, mas é um perigo muito grande. Porque nós não sabemos distinguir e não sabemos transferir a glória para o Senhor. E o problema não está com as nossas palavras, não. O problema está com aquilo que a gente retroalimenta dentro da gente. Porque alguém até diz assim: pastor, que mensagem poderosa. Aí eu digo assim: a glória é Jesus, mas lá dentro o coração bate. Eu sou o cara que preguei. Ninguém viu, ninguém conhece, mas não adianta a gente torcer o nariz achando que vai enganar o Senhor, porque o apóstolo diz que o Senhor não é enganado. Ele sabe quais são as motivações que nós estamos semeando. Quer ver uma coisa que a gente sabe que é bíblico e que a gente sabe que é certo, mas que a gente precisa ir muito além daquilo que está nas entrelinhas da certeza, é a contribuição. Nós sabemos, à luz da Bíblia, que tudo que a gente contribui para o Senhor, Ele vai nos dar em troca. Isso é verdade. E somos alimentados a fazer assim. A gente sempre condiciona: ó, traga e prove que Deus vai fazer, e prove que Deus vai te dar, e Ele vai dar mesmo. Mas a principal motivação não é o resultado do meu dar, a maior motivação é o coração de quem dá. É dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar, mas eu não estou olhando pelo que o Senhor vai me dar, eu estou olhando pelo que o Senhor é na minha vida. Essa é a motivação real, mesmo sabendo que não é errado saber que Deus vai recompensar, porque é lei. Mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão profundo, que Ele nos convida a estar em um lugar de maior profundidade. Ele diz: olha, me deem, porque eu vou dar de volta. Mas que essa não seja a razão de vocês me darem. Que a razão seja por vocês me amarem. E naturalmente, vocês terão em troca.
Essa é a razão. Nós sabemos que há uma exploração, há de fato uma negociação da fé, pegando um princípio que é bíblico. Irmãos, todos que fizerem um voto de fé, dando com alegria, vai ter em troca. Isso independe de quem prega, de quem fala, porque é lei de Deus. É uma lei da semeadura. Infelizmente, aqueles que estão mercantilizando a fé, pega esse valor que tem a ver com Deus, não tem a ver com elas, e pega isso para retroalimentar suas comunidades. E a pessoa diz assim, fulano está em uma igreja e lá eles deram um voto de fé e não é que a coisa eu ganhei em troca mesmo, eu ganhei em dobro. Não tem nada a ver com aquela igreja. Não tem nada a ver com quem falou. Quem fez aquela campanha tem a ver com a lei de Deus. Que ele diz, prove de mim. E veja se eu não vou abrir as janelas do céu. É ele que está dizendo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver em eu desafiar os irmãos à fé. Tem a ver com a sua palavra que não volta atrás. E aí o que a gente vê são as motivações. E essas congregações, essas comunidades, esses líderes retroalimentam um princípio que é verdadeiro e real, mas levam as pessoas a terem as motivações erradas. Eu já falei dessa experiência, e é bom sempre a gente lembrar, de alguém que falava lá na Liberdade, perto da casa da minha mãe, alguém que tinha uma fé completamente antagônica à fé cristã, mas alguém dizia assim, fulano, você está indo para o culto não sei aonde? Para outro que também tinha a mesma semelhança de fé, que acreditava em deuses, que servia e oferecia oferenda a deuses, mas estava se referindo para aquela outra pessoa, dizendo, você está indo para o culto tal? E estimulando, inclusive, e certamente determinados crentes nem ia lá, mas essa pessoa era assídua. E eu ouvindo a conversa, observando, porque conhecia a pessoa, ainda dizia assim para outro, fulano, você está perdendo de ser abençoada. A bênção não tem nada a ver com o culto, com quem ministra, é onde ministra, a bênção tem a ver com o abençoador. E quem quer que seja que for buscar o abençoador, vai ser sempre abençoado, porque eu não conheço na história do Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, alguém que busca o Deus vivo, que não seja por ele agraciado. As pessoas vão, mas essas não são as motivações reais. Aí dizia, você está deixando, foi mesmo, eu faltei a terça-feira, faltou, você deixou de ser abençoado. A vida continuava a mesma, os mesmos comportamentos, mas às terças-feiras ela ia era curada. Ela ia e tinha livro para suas aflições, ela tinha paz. Mas as motivações que levava ela a ir à terça-feira não era o Senhor da glória, mas o que ele proporciona. E tem muitos crentes que estão assim, vivendo não pelo que ele é, mas pelo que ele proporciona. Semear para a carne é semear buscando resultados para si mesmos. Os frutos são destrutivos, os frutos são temporais, são terrenos, são humanos. Quem alimenta essa semeadura no solo da individualidade do eu, vai colher destruição. Quantas pessoas que eu conheço no primeiro dia de aula de seminário, e eu sempre faço essa mesma pergunta, são dirigidas por motivações de semeaduras da carne. O que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês estão fazendo aqui? Uma boa parte diz, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastora. Ó, irmãos, a caminhada pastoral já nos leva a compreender que esse tipo de afirmação é loucura. Loucura. Porque não dimensionamos a complexidade, a dificuldade, as adversidades, que é ser pastor nos dias de hoje. Então, quando alguém, por livre e espontânea vontade, abre os pulmões e diz, eu quero ser pastor,
eu fico muito preocupado. Porque é algo que eu nunca quis. É algo que eu nunca almejei. E sempre servi no reino de Deus. Mas eu já ouvi algumas pessoas falarem que... E por que você quer ser pastor? Ah, porque o pastor é que manda na igreja. Porque eu quero ser pastor porque eu quero mandar no povo. Eu quero ser pastor porque o pastor tem um bom salário. Eu quero ser pastor porque eu vou ter os poderes de Deus, parecendo até aquele mágico lá em Atos. As motivações são diversas. Mas são motivações que estão sempre colocando a si mesmo no centro. Aquele que semeia para o Espírito, ele possui os aspectos e os valores de transformação, de aquebrantamento, de reverência ao próprio Deus. Quem semeia em espírito, continuamente está golpeando a sua própria inclinação da carne. Porque não é um ato isolado, nem é um ato único. A vida cristã é uma caminhada em que a gente precisa lembrar para nós mesmos que nós não somos o Senhor. Nós não fomos reconhecidos por ninguém, nem seremos reconhecidos por ninguém. Que nós precisamos fazer sim as coisas do Senhor, precisamos sim investir nas coisas do Senhor, mas é para o seu nome ser exaltado, o seu nome ser engrandecido, porque essa relação de intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele só produz algo em nós que tem a ver muito mais com a centralização de Jesus do que com a nossa própria vida. Portanto, é incompatível alguém estar servindo, se dedicando, empreendendo algo para Deus e querer ser reconhecido porque ele não compartilha essa honra e essa glória para ninguém. Então não existe nem a probabilidade, nem a possibilidade de alguns momentos eu dividir essa glória com ele. Não, Senhor, essa parte aqui também é minha. O Senhor que está operando, é o Senhor que está fazendo maravilha, mas se eu não estivesse aqui, se eu não estivesse, fosse o pregador, se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo, ou seja, o Senhor está contando comigo. Irmãos, o Senhor está contando conosco, sim, mas nós somos privilegiados em servi-lo. Não é porque ele precisa da gente, não. A gente precisa ouvir e reouvir e ouvir de novo, porque precisa inculcar. É a expressão que o Senhor diz para Moisés. Moisés fala para o povo, para inculcar que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa. O dinheiro que Deus requer da nossa devolução tem mais a ver com a nossa vida do que com Ele. Ele está preocupado pela forma em que a gente vai gastar, ele está preocupado com a forma em que a gente vai gerir os nossos recursos, ele está preocupado em como e que lugar ele tem na relação entre ele e dinheiro. É muito mais Deus trabalhando na minha vida do que ele precisando dos meus recursos. Ou estamos doidos? Ou estamos nessa vibe que o mundo está vivendo, em que acha que por ter tudo, por posição, por recursos, eu independo de Deus, porque essa é a inclinação da carne, esse foi o sentimento gerador do pecado no coração de Adão e Eva. Eu não preciso de Deus, eu serei igual a Ele. Se eu serei igual a Ele, eu não preciso dEle. E parece que a gente, por ter um título, por ter um recurso, por ter uma condiçãozinha melhor, agora não precisa mais de Deus. O evangelista Lucas vai dizer louco. Mateus também diz, louco, se o Senhor perguntar alguma coisa, se o Senhor perguntar agora, como você está preparado para se encontrar com Ele, o que você tem preparado? Ah, eu tenho um patrimônio, eu tenho um título, eu tenho... Não é para nada. São sementes carnais, que retroalimentam a nossa posição, nosso ego, a nossa vontade, nossos bens, nosso alto prazer, mas que não tem nada a ver com Deus, porque tudo isso vai passar. Quem semeia para o Espírito é guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito frutifica as coisas do Espírito. Isso tem a ver mais com a ação dele nas nossas vidas e um pouco mais da nossa disponibilidade e da nossa busca.
E o Senhor está preocupado com as coisas sobrenaturais, atemporais, sobre-humanas e eternas. E quando nós investimos a nossa vida e desprendemos tudo que temos e que somos com sementes que glorificam o Espírito, nós estamos buscando coisas que vão além dessa terra. Nós estamos buscando coisas que vão além do humano. Estamos buscando coisas que vão além do tempo. Estamos buscando coisa para a nossa eternidade. Nós sabemos disso. Está explícito na Bíblia. Mas quantos de nós estamos sendo rendidos para alimentar a carne? Para semear para as coisas da carne? Irmãos, tem gente que o Senhor não tem uma agenda com elas há muito tempo. Na realidade, não existe nem tempo para Deus. Estão tão empreendidas e tão compreendidas e absorvidas pela sociedade, pelos valores dessa sociedade, pelos desejos dessa sociedade, por tudo que precisa ser reconhecido dessa sociedade, que não tem mais tempo com Deus. E a vida se tornou um trivial da fé, e esse aspecto da caminhada e da jornada cristã tem mais a ver com religiosidade do que com espiritualidade. Porque já é tão comum, já é tão perceptivo o comportamento que nada novo acontece, nada extraordinário acontece, porque a minha vida com Deus é uma parte da minha vida, uma parte do que eu tenho, uma parte do que eu vou empreender, que eu posso permitir que Ele administre. E nós temos muita dificuldade em ter Jesus como nosso Senhor. Para muitos Ele é o Salvador, glória a Deus por isso, Ele é mesmo o Salvador, mas para poucos Ele é o Senhor. Porque a gente quer estar no comando. E aí o apóstolo Paulo vai chamar a gente para o quarto ponto, ele diz que nós precisamos perseverar, e a perseverança é um ponto-chave para nós alimentarmos sementes para o Espírito. Ele vai dizer, não cansemos de fazer o bem. E uma tradução original aqui não é que você faça boas obras, não. Ele está se referindo que nós não cansemos de fazer aquilo que é bom. O que é bom? Alimentar o Espírito. A gente pensa que aqui está se falando de boas obras, como se dissesse, eu não canso de fazer boas obras. Não, a melhor obra que você pode fazer é agradar ao seu Deus. E com isso você não deve se cansar. Por quê? Porque a semeadura é um trabalho duro e que requer verdadeiro chamado. E ele vai dizer que a perseverança de nós fazermos o que é bom para o Senhor, que é agradável a Ele, que é semear para o Espírito, ele diz que muitos estão se desfalecendo. Ou seja, se nós formos parar com essa vida urbana que temos e tirarmos um dia e vivermos uma vida de um agricultor familiar no interior da Bahia e perceber o que é chegar cedo para cultivar, para plantar, e você demandar um dia com aquele agricultor, você vai perceber que é muito bonito você chegar na mangueira e pegar a manga bonita, mas que até chegar esse processo, houve um tempo de desgaste, de sol, de empreendimento, de suor, de falta de alimentação, de esforço físico, para que aquele fruto dê. E o que nós estamos vendo na igreja é que as pessoas querem colher sem ter um preço, sem ter um apreço, sem ter um envolvimento, sem ter um preço a pagar, porque a vida com Deus nós precisamos desprender esforços. Porque muitos estão desistindo de ministério? Porque não é fácil, não é uma semeadura fácil, não é um negócio que você planta, amanhã a igreja já cresce, não é uma coisa que você fala para o irmão já muda, é algo que você desprende esforço, e tem que falar, e de vez ou outra tem que bater na mesa para entender, para que aquela coisa entre, e parece que não entra, e parece que a gente prega, como eu estou pregando, gritando, e os irmãos estão ouvindo, mas parece que não entra. Eu não posso desistir, porque eu fui chamado para semear. Tem gente que acha que ministério é doce. Vem com essas motivações erradas de reconhecer, de glória, de valor. A ficha cai. E percebe que é difícil. Porque muitos tomam os parâmetros motivacionais de igrejas bem-sucedidas. Diz, não,
eu vou ficar no ministério porque eu vou ser pastor fulano de tal, que a igreja dele são 3.000 membros. Porque ele é uma pessoa pública reconhecida na cidade. Porque a igreja dele tem o melhor site. E parece que o comportamento vocacional está sendo de muitas crianças de periferia que dizem que quer ser Neymar. E que nem 1% chega a ser ele. Tem muita gente que está no ministério assim, eu quero ser o pastor fulano de tal, porque minha igreja vai... E aí, quando as coisas não funcionam, quando a coisa é mais complexa, quando a terra está seca, quando você precisa usar as ferramentas e começa a trazer calo na mão, cansaço, vontade de desistir, você não consegue, inclusive, ver que essa manga está dando esse fruto porque não aparece. Muitos desistem. Semear para o Espírito é uma obra árdua. Árdua porque você tem que conviver com uma inclinação natural que nunca quer que você cumpra e obedeça à vontade do Espírito. Você já começa a briga com você mesmo. Os irmãos acham que orar é um negócio fácil. Se orar já não é fácil, de madrugada é pior ainda. Não quero levantar. Vou trabalhar. Poxa, levantar. Deus não quer sacrifício, não. Mas meu Jesus, que não tinha pecado, Senhor sobre todas as coisas, a Bíblia diz que ele por diversas vezes estava em oração nas madrugadas. O mínimo de parâmetro que eu tenho que seguir é ele. Mas jejuar é um negócio complicado. Meu corpo todo tema, eu não aguento não. Esse negócio de jejuar, primeiro que isso era do Antigo Testamento. Aí a gente pega todo tipo de argumento para justificar uma disciplina espiritual. Porque se fosse agradável, eu não fazia. Mas por ser uma disciplina, requer disciplina. Quantas vezes eu estou, Patrícia está acordando, orando, e eu estou ali, amém, amém. Irmão, eu já estou lá em Jiribatuba. E Patrícia, acorda, você está dormindo? Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, Tiago. Vem cá, João. Vem aqui orar comigo. E Jesus está ali, pai, que difícil esse ministério, tá, Pedro? Neto. Patrícia, vamos orar? Eu estou até falando, viu, irmão? Menino, você está dormindo? Acorda. A gente fica metendo mito em Pedro, você é um Pedro. Quando o Senhor te chama para orar, você, Senhor, minha coluna está doendo. Porque não sei o quê. Senhor, porque é meu tempo de trabalho. Sempre tem uma justificativa, irmãos. Porque desprender, investir no Espírito, requer esforço, dedicação. A gente não pode se cansar de agradar o nosso Deus. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É o que o salmista diz. O Salmo 126, versículo 6. O problema é o andando e chorando. Em abril, 1º de abril de 2022, eu faço 25 anos de ministério. 25 anos. Envelhecendo. Muitos esforços. E eu questiono o Senhor os frutos. Questiono o que eu fiz durante esse tempo. Se de fato eu alimentei, que tipo de tendência. Se eu alimentei a minha natureza carnal ou se eu alimentei o espírito. Eu gastei tempo da minha vida, recursos,
minha juventude, meu saber, tudo que Deus me deu investindo no ministério. Eu tenho alunos que estão pregando o evangelho em vários lugares do mundo. E que, vez ou outra, dizem para mim, pastor, eu estava aqui pregando, lembrei dessa aula que você me deu. Pô, rapaz, coisa maravilhosa. Meu irmão, estou ligando para te dizer, olha, Deus tem sido glorificado. Você não perdeu seu tempo. Eu tenho tido resultados, mas eu quero, pela fé, ter resultados com a sua vida. Eu quero olhar para a sua vida e ver você melhor, crescente, saudável, frutífero, servindo, adorando, vencendo essa luta contra a carne e alimentando a sua vida com Deus. Eu quero olhar para você e ver assim, poxa, Senhor, eu estou semeando em uma terra boa. Porque o que for necessário, e olha que pode ser que eu esteja falando até uma loucura, mas o que for necessário, e o que já foi necessário, eu já desprendi. E se for necessário desprender um pouco mais, por essa semeadura, eu vou fazê-lo. Mas não é porque eu sou bom, não. É porque eu quero alimentar as sementes do Espírito. E por mais que eu não veja, como uma certa ocasião eu questionei um pastor, falando, rapaz, meu ministério não tem crescimento, não... sou um cara frustrado ministerialmente. E a pessoa olhou para mim e disse assim, rapaz, se você é frustrado, eu estou acabado. Porque seu ministério tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Saiu daquela igrejinha, um pastor que está onde, sei aonde, sei aonde. Aí eu parei e pensei, é verdade. Verdade. Mas eu quero semear mais. Se eu quero semear mais e estou semeando mais, eu preciso ter mais frutos. E a relação que nós temos aqui nessa congregação não é uma relação trivial, é uma relação de investimento. Não fique pensando que eu estou aqui porque gosto, porque quero. Eu estou aqui porque eu estou investindo nesse solo. Então, cada tempo, cada momento, cada escuta, cada momento de oração, que enquanto você está dormindo, eu estou orando pela sua vida, eu estou investindo sementes que quero ver frutos. E o Senhor me disse que o fruto já vai começar a chegar. Já está chegando. Ó, irmãos, eu quero fazer a minha oração, a oração de um dos caras tremendo da Bíblia. Que não sou eu que estou falando, não é ninguém que está aqui que está falando, mas é o próprio Jesus que disse que não havia homem maior do que ele na terra. Que foi o evangelista João Batista. E ele escrevendo lá na perspectiva de João, ele vai dizer lá no Evangelho de João, que quando João Batista vê o Senhor Jesus passando com os seus primeiros discípulos, ele diz, olha, convém que ele cresça. Quando essa igreja não caber mais de pessoas aqui, eu vou me esconder atrás desse púlpito. E vou dizer assim, Senhor, não por mim, mas pela tua glória. Chega, eu estou me arrepiando, irmãos. Quando cada criança que crescer e desenvolver, e se Deus me permitir viver, eu quero ver isso. Casar, como alguns que eu já casei, que eu já apresentei, que hoje estão crescendo, estão aí pelo mundo pregando o evangelho e estão dando frutos que tem a ver com aquilo que eu plantei. Eu quero olhar para a tua vida e dizer, Senhor, não fiz nada. Pouquinho de esforço, mas foi o Senhor. E os irmãos vão perceber que quando essa congregação estiver cheia, mas não vai ser cheia porque você quer não, irmãos. Vai ser cheia porque há uma operação de forma extraordinária, diferente, atípica, clara, evidenciada, humana, sobre-humana, do poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Ó, segura
a onda. Segura a onda porque o Espírito Santo vai tomar a tua vida, fluir sobre você, vai transformar a sua vida. E Ele te conhece melhor do que qualquer pessoa aqui. Sabe o que precisa ser transformado na sua vida. Como pregamos a semana passada, dos pecados ocultos. O Senhor sabe o que é que você está fazendo, porque você não pode virar o seu nariz contra o Senhor. Você não pode enganar o Senhor. O que você está plantando vai colher. Ele sabe e Ele com o seu poder vai transformar a sua vida. Novo homem, nova mulher, nova história, nova formação, nova forma de viver. Não é porque eu estou falando, não é porque eu quero, é porque é o tempo do fim. E Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito. E Ele já está derramando sobre essa congregação. E se coloque na posição, porque é tempo de colher frutos. Eu não sei se terei mais 25 anos. Mas o Senhor tem me dado a promessa de que chegou a hora, meu filho. Quem está comigo nesses 25 anos de idade de caminhada sabe. As lutas, injúrias, decepções, frustrações. Irmãos, você sabe o que é você deixar tudo e ir para uma nação e ser maltratado por uma família e voltar com os sonhos todos mortos. Ferido, cheio de sonhos, com desejo de evangelizar, de fazer diferente, mas porque a gente foi fiel a Cristo, porque a gente pregava o evangelho e as pessoas não queriam ouvir, se levantaram e nos botaram praticamente para fora. E viemos, e se fosse uma coisa comum, eu vinha depressivo e não querendo saber mais de Deus. Mas quando você tem convicção do que você é e do que Ele está fazendo na sua vida. Irmãos, a influência, os valores e o testemunho que nós deixamos na Igreja Congregacional Portuguesa é irreconhecível. A maneira que as pessoas falam do nosso nome, a maneira que as pessoas falam, olha, teve alguém aqui que pregou o Evangelho, que diz que a gente precisa mudar. E sempre se reporta para a gente, e a gente se abaixa porque para a gente não cabe essa honra. E glorificamos o nome do Senhor. De coisas que a igreja lá em união tem que decidir, vem me consultar. O que eu tenho a ver? O que eu tenho a ver com isso? Mas porque eu sou referência. Eu voltei frustrado. Mas esses eram os meus planos. Mas os planos de Deus foi criar um impacto naquela igreja. De maneira que todos os obreiros depois de mim estão sendo bem assistidos. Porque eles não querem que nenhum outro passe o que eu passei. Se não houvesse mais fruto algum, já é um excelente fruto. Porque no reino de Deus, nada do que a gente planta fica pelo caminho. Sempre há frutos. Sempre há frutos. Está difícil, é árduo, é difícil vencermos a carne todo dia? É, mas não se canse. Busca a fonte. Vá no Senhor. Senhor, está difícil. Eu estou me sentindo com o desejo de desfalecer. Basta a gente olhar ao nosso derredor e perceber quantas pessoas abdicaram da vida com Deus, de ministérios. Parece que é uma onda, irmãos, de desfalecimento. A gente viu na sexta-feira na palestra as marcas físicas na vida do pastor Alexandre, de desgaste, de cansaço emocional, adquirir uma doença deformando a natureza do indivíduo. Mas pergunte a ele se ele quer sair da igreja. Pergunte a ele se ele vai deixar o ministério. E quantos outros? Porque ministério, não importa se é pastor, se é evangelista, se é alguém que está abrindo a congregação, alguém que está limpando a congregação, é ministério para o Senhor, é importante, nós vamos pagar um preço por isso. Um preço que tem a ver com a semeadura. Porque ninguém chega lá, um agricultor, pega a semente, a terra já está preparada. A semente de primeira ele joga lá e vai embora que no tempo oportuno já vai dar o fruto, não. Teve que ir lá, arar, tratar, adubar. Se for necessário, tratar a terra, procurar a semente certa.
plantar, esperar o tempo certo para plantar. Planta e mesmo assim não sabe nem quando é que vai dar o fruto. Tem uma expectativa, mas não sabe. Porque só cabe a frutificação ao Senhor que fez a semente. Se nós temos, por último, eu quero finalizar, se nós temos a oportunidade de fazer o que é bom, que é agradar o Espírito Santo de Deus, como diz o versículo 10, nós temos oportunidade para isso, façamos. E aqui ele diz que nós devemos fazer, aí sim. Esse versículo 10 ele está falando de boas obras. Se você tem a oportunidade, porque anteriormente você já está fazendo o que é bom para o Senhor, agora faça o que é bom para as pessoas, principalmente para os irmãos da fé. Faça, não perca a oportunidade. Aqui a palavra oportunidade é o Cairo, ou seja, é o tempo da estação. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo é, se for necessário plantar na vida do irmão, veja o tempo certo, o momento certo, implante na vida dele, invista na vida dele, lance sobre a vida dele semente. Isso não quer dizer apenas dinheiro, muitas vezes o andar junto, o discipular, o aconselhar, ao motivar, são sementes que você está lançando para o outro, e isso tem a ver com coisa boa que resulta da sua relação com Deus, da semeadura que você já está tendo com o Espírito Santo. Então, invista em todas as pessoas. Faça o bem para todos. Norman Chaplin, ele vai dizer que quanto mais próximos estivermos de Cristo, tanto mais próximos estaremos uns dos outros. Está vendo por quê? É andar na contramão alguém que diz que não precisa congregar? Porque se essa pessoa tem intimidade com Cristo, ela precisa também ter intimidade uns com os outros. Como é que alguém diz, não, eu estou bem com Cristo e não congrego? É incompatível. Que eu ouço as pessoas falarem isso, mas eu sei que está aplicando uma mensagem que é antibíblica. Se nós temos intimidade com Cristo, nós estaremos mais perto uns dos outros. E ele diz mais, quanto mais próximos estivermos de Cristo, tanto mais próximos estaremos uns dos outros. É o amor em todas as suas dimensões que testa a genuidade da fé cristã. O indivíduo pode perder o contato divino se perder o contato com o humano. A única maneira de servirmos a Deus é servir a humanidade, principalmente os irmãos da fé. Olhe a expressão que Paulo usa. Paulo diz, os da família da fé. Eu sei que é difícil ser igreja. Eu sei que é difícil ser irmãos, porque somos diferentes. Uns mais melindrosos do que outros. Uns com a história de vida que marcaram o comportamento e o temperamento. Mas nós somos família de Deus, irmãos. Nós temos que olhar isso como um princípio. Temos que olhar isso como investimento, como semeadura. Às vezes não é fácil tolerar e aceitar o comportamento pastoral. E é muito difícil para a gente. Porque nós não somos chamados para agradar a todos. E quando a gente compreende isso, leve fica a caminhada cristã. E principalmente a caminhada ministerial. Nem podemos achar e compreender e alimentar a ideia de que todo mundo será muito bem satisfeito pelo ministério pastoral, porque não vai ser. Eu não fui chamado para agradar ninguém. Eu fui chamado para agradar ao Senhor. E todas as vezes que for necessário tomar decisões, se for necessário tomar uma postura, eu tomarei. Gostem quem gostar. Portanto, naquele grande dia, que os irmãos já adentrarem a glória, né? O pastor Russell Shedd dizia isso. Quando os irmãos adentrarem a glória, os pastores vão ficar na fila da prestação de contas. Qual é o desafio que fica? Que vamos em nossa vida hoje ter como resultado. O desafio que eu deixo é você refletir sobre quem você quer ser daqui a 10 anos. Quem você quer ser daqui a 10 anos?
na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua relação com Deus. Quem você quer ser? O que você deseja ser daqui a 10 anos? Eu quero dizer de forma prática, dica prática, começa a plantar agora. Porque se você não plantar agora, você não vai ter essa família que você quer. Você não vai ter filho desse jeito que você deseja. Você não vai ter esse ministério desse jeito. Você não vai ver essa igreja como você sonha. Se você não começar a plantar. E Deus colocou no meu coração algo que eu queria fazer. Eu quero convidar a Patrícia para estar aqui comigo. Normalmente eu não faço essas coisas porque ela também não gosta, mas o Senhor tem chamado a atenção para coisas que nós precisamos fazer como unidade pastoral. Ela não é pastora, e nem fique chamando ela de pastora, porque a gente não acredita nisso, respeitando as diferenças. Eu, particularmente, não vejo respaldo bíblico para ministério pastoral feminino, respeito. Já tive colegas que eu sempre respeitei, chamei de pastora, mas eu não acredito, é uma postura minha, nem tanto quanto ela, não é? Embora que também a gente saiba que, muitas vezes, as mulheres dos pastores são mais pastoras do que o próprio pastor. Isso é fato. Mas não precisa de título para isso. Basta que a glória seja do Senhor. Eu quero chamar os pais que estiverem com as crianças aqui. Quero convidar aqui para vir aqui à frente. O Senhor me colocou durante essa semana para orar pelos pais, porque nós precisamos plantar semente do Espírito em nossos filhos. Essa geração vai ser a geração que vai fazer diferença nessa sociedade. E não quero orar pelos filhos, eu quero orar pelos pais, porque são vocês que estão plantando, e são vocês que vão colher, são vocês que vão olhar para trás e dizer, poxa, aquilo que eu investi na minha vida, profissão, e a gente fica muito preocupado com a educação, instrução, e a gente fica preocupado muito menos com a vida com Deus. Os nossos filhos precisam ter relação com Deus, eles precisam ver Deus em nós, e isso é semear. Isso é semear. E é preciso a gente pensar nisso. A igreja de amanhã serão essas crianças de hoje. E que elas precisam ser educadas. Elas precisam ser instruídas. Elas precisam evidenciar e testemunhar a glória de seus pais em sua vida. Do Deus que eles adoram em suas vidas.